Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Juízes capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém. Podem sentar, por favor. A palavra que eu quero ministrar nessa manhã, partilhar com os irmãos nessa manhã de Santa Ceia, tem esse título. Eu quero falar sobre território. É sobre isso que eu quero falar, sobre território. Tanto no mundo físico, irmãos, quanto no mundo espiritual, as derrotas ou conquistas, as derrotas e vitórias que nós temos são definidas por conquista de território. Tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Vitória ou conquista é definido, ou são definidas por o quanto nós estamos ocupando um território ou não. Depois dessa palavra, tenha certeza disso, você vai ter um outro olhar para a sua vida. Depois dessa palavra, você vai ter um outro olhar para a sua família. Depois da palavra de hoje, você vai ter um outro olhar para as suas finanças. Porque a questão da conquista territorial, gente, é uma definição se teremos uma vida exitosa, ou uma vida de derrotas. Depende do território que nós estamos ocupando ou alguém está ocupando no nosso lugar. Essa história que a gente leu fala muito disso. É tanto que a parte mais importante que eu vejo aqui na história de Juízes capítulo 6 é que a palavra diz que o povo de Israel, preste atenção, empobreceu muitíssimo. E a pergunta é, por que o povo de Israel empobreceu? Porque alguém tomou o território. A palavra diz que o povo fazia a plantação e na hora de colher, os midianitas, a palavra diz que eles desciam como enxame de gafanhoto. A Bíblia diz que eles traziam suas tendas. Por que, gente, que eles traziam suas tendas? Porque o propósito era dominar o território. Então eles esperavam os israelitas plantarem, semearem, estavam lá só de espreito. E eles semeavam, plantavam, na hora de colher, os midianitas chegavam, ocupavam o território. E para onde o povo de Israel ia? A palavra diz que eles iam para os seus esconderijos. Está aqui, versículo 2. Fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Enquanto eles deixavam alguém ocupar o território que era deles, plantações, vinhas, tudo, eles tinham que agora viver escondidos. E alguém estava lá no território deles. Aí
você conhece a palavra e sabe que aqui é que surge a história de Gideão, né? Lembra onde ele estava? Quando a palavra diz que o anjo do Senhor aparece a ele, a palavra diz que ele estava malhando o trigo, aonde? Num buraco, que era o lagar, onde prensava a uva. Só que o lugar de malhar o trigo era onde? Na eira. Só que esse território tinha sido ocupado. E normalmente é assim, tá, irmãos? Quando nós perdemos território, nós precisamos viver em um lugar, em um ambiente que não é o mais adequado, mas a gente acaba se acostumando. A disputa territorial na nossa vida, no nosso casamento, sobre os nossos filhos, nas nossas finanças, na nossa mente. Vou falar sobre isso, sobre o cuidado que a gente precisa ter para ocupar esse território da nossa mente, senão um pensamento vai ocupar. Sabia disso? Ah, pastor, eu tenho muito pensamento involuntário. Sabe o que aconteceu? Você não se preocupou em ocupar esse território da sua alma. E o que vai acontecer? Não se preocupe. O nosso inimigo, ele tem a estratégia certa para ocupar território que está ou desocupado ou não está sendo bem cuidado. Isso é em tudo, gente. Por isso que eu começo a minha palavra dizendo que no mundo físico e no mundo espiritual, a conquista de território é definitiva para a vitória ou para a derrota. A palavra fala sobre 3 guerreiros que Davi teve. Quem foi o rei Davi? O rei mais famoso de Israel, o rei mais vitorioso de Israel. É tanto que Davi, todas as vezes que se fala de Jesus, a imagem de Davi está linkada, né? A imagem de Jesus. Quando a palavra fala, por exemplo, sobre o trono eterno de Jesus, que vai governar sobre toda a humanidade, sobre todo o universo, a palavra diz que ele ocupou o trono de Davi. Então Davi foi, sem dúvida, disparado o rei mais famoso de Israel. E a Bíblia traz em 2 Samuel capítulo 23 o destaque de 3 guerreiros que ele teve. E por que eu quero narrar essa história para você? Para você entender que esses 3 homens se destacaram pela habilidade de guardar território, de dar segurança ao que era deles. Eles não abriam mão disso. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel capítulo 23. Nós vamos ler esse texto. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Olha o que diz a palavra. 2 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 8, diz assim: Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe de 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleasa, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros que esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. O que aconteceu? Eles estavam defendendo o território e a palavra diz que o exército recuou. Quando você recua, meu irmão, o inimigo vai ocupar o território. Mas olha a postura desse homem. A palavra diz que o exército recuou, os israelitas recuaram. Versículo 10. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Será que era bravo? Será que era guerreiro? E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. O exército voltou para onde Eleasa estava, mas somente para saquear os mortos. Ou seja, ele ficou sozinho guardando o território. Todo mundo o abandonou. Mas Deus deu uma vitória para uma nação, porque esse homem disse: esse território é meu e ninguém vai tomá-lo. Decisão de gente brava, né, gente? Versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, ou seja, perdeu território. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Gente, entendam isso. Grande vitória na nossa vida está intimamente relacionada com o nosso posicionamento territorial, tá? Olha, eu tenho um projeto muito grande para entregar na empresa, mas eu tenho vergonha de apresentar e não ser aceito. Não se preocupe, alguém vai se apresentar no teu lugar, e aquela vaga que era sua, alguém vai tomar. Por quê, gente? Porque luta por território é uma questão de princípio de vida. Está aqui a palavra.
dizendo que aquele homem olhou para a plantação de lentilha e disse: essa daqui ninguém toma. Todo o exército recuou, mas o homem estava decidido. Conquista de território. Olha que história linda agora, versículo 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera e trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou-a como oferta ao Senhor e disse: Deus me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros de Davi. Resumo dessa narrativa é o que, gente? Homens que não aceitaram perder território. E quando precisavam ter algo que parecia impossível, eles avançavam sobre territórios. Porque também tem isso, tá? A nossa vida não é só resguardar o nosso território. A nossa vida também é avançar sobre alguns territórios que nos proibiram. Pense nisso, tá? Sabe alguém lá no início da tua carreira profissional que está assim: deixa eu te dizer, viu? Aqui é muito difícil de alguém crescer. Alguém aqui já ouviu isso? Eu ouvi, disseram isso para mim, quando eu estava chegando. Aqui, Zó, é muito difícil você crescer, viu? Aqui para você crescer, você tem que adular. Aí o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que avançar sobre um território que estão dizendo para você que você não vai avançar. Foi o que eles fizeram, né? Davi disse: olha, eu estou querendo beber, rapaz, água, mas eu não quero qualquer água. Eu quero aquela água lá da fonte de Belém. Alguém deve ter pensado: mas Davi, a fonte está atrás do exército filisteu. Aqueles 3 homens disseram: não tem problema não, a gente vai lá. E eles avançaram sobre o território filisteu, trouxeram a água para Davi. Gente, o feito foi tão glorioso, foi tão precioso, que Davi ficou com vergonha de beber a água. E ele fez naquele momento que a palavra chama de quê? De oferta de oblação. O que é oferta de oblação? É quando você derrama algo diante do Senhor dizendo: eu não mereço tomar isso aqui tem que ser do Senhor. Ele viu que aqueles homens foram tão bravos naquela conquista de território, que Davi decidiu consagrar aquilo ao Senhor. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque guarde isso no seu coração e leve isso para o resto da sua vida. É assim: espaço territorial, ou você ocupa, ou alguém vai ocupar por você. Ele não fica vazio, tá? Seja na tua família, no teu casamento, no teu namoro, na relação com os teus filhos, nas tuas finanças, na tua vida espiritual ou na tua vida emocional. Se você não ocupar um território, não se preocupe, não vai ficar vazio. Alguém vai ocupar. Sabe onde é que a gente vê esse princípio? No início de todas as coisas. O que é que diz Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo, né? Aconteceu alguma coisa, que a gente só vai entender quando a gente vai estudar a palavra, né? E então a terra que tinha sido criada se torna sem forma e vazia. É assim que diz, né? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Está vazio, alguém vai ocupar, né? Não. O que diz o restante do versículo? E o Espírito de Deus se movia sobre o que, gente? Sobre a face das águas. Por quê? Quando a terra fica vazia por causa de uma catástrofe espiritual, Deus olhou para a terra e disse: ninguém ocupa não. Até que eu faça alguma coisa, o meu espírito se move sobre o caos. O nome disso é o que, gente? Ocupação de território. Então leve isso como uma máxima para a tua vida. Espaço territorial, ou você ocupa, ou alguém vai ocupá-lo. Não fica vazio. Eu quero trazer alguns exemplos práticos
de espaços, irmãos, que às vezes a gente, por descuido, não está ocupando, que Deus deu a nós a prerrogativa e a autoridade de ocupar. E alguém pode estar se aproveitando disso para ocupar. O primeiro espaço que eu quero falar é a família. Você já parou para pensar como é que uma família é formada? Se não é sempre na conquista de território? Por exemplo, quando duas pessoas estão se conhecendo, qual é o termo que a gente usa? As pessoas estão se paquerando, né? De manhã, no culto da manhã, quando eu comecei a falar isso, um já começou a rir para o outro. Tem gente... O quê? Se conquistando. Por que a gente usa esse termo? Porque é uma conquista de território. Você está olhando para o outro, a outra está olhando para você, e está havendo ali uma disputa territorial. E veja se não é assim. Está lá a menina, nunca namorou, aí o pai já começa a olhar desconfiado, né? Aquele marmanjo, quando ele chega na escola, sempre lá, perto. Não se preocupe, meu irmão. Ele está tentando conquistar aquele território que até agora era só da sua esposa e de você, meu irmão. De você, minha irmã, e do seu marido. Dos irmãos, né, dos filhos. E o pai e a mãe já começam a olhar desconfiado, mas não se preocupe, está acontecendo ali uma disputa territorial. De quê? De tudo. De sentimento, de tempo. Aí qual é o próximo passo? O próximo passo agora é o conhecimento, né? Eles vão se conhecendo. E quando eles vão se conhecendo, essa conquista de território vai sendo maior, mais ampliada, né? Aí depois daí acontece os acordos dos termos limítrofes, né? Não é assim que acontece quando a pessoa começa a namorar? Começa agora os acordos dos termos dos limites. Olha, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui eu não gosto, isso aqui você gosta. A menina já começa a dizer, você tem muitas amigas? Pois é, já vai acabando logo com essa amizade aí, que eu não gosto desse negócio. O que é que você está fazendo? Você está dizendo, esse território aqui é meu. Eu não é assim, gente. Claro que é, uma família se forma assim. Aí noiva, aí casa. E quando casa é o quê? Pronto, você formou uma família. Aquele território emocional, espiritual, sentimental, aquele território foi acordado. A gente anda dentro desses limites. Quando é que começa a acontecer, gente, as crises conjugais? Quando esse território aqui, ele não passa a ser respeitado. E aí o que acontece? Os problemas familiares, eles se dão quando alguém começa a perceber que esse território sagrado, que é a família, está sofrendo ameaça de invasão. E o que tem que acontecer, minha irmã? O que tem que acontecer, meu irmão? Você precisa agir com bravura. É por isso que agora essa esposa chega para esse marido e diz assim: que história é essa de você estar com muita conversinha com a sua colega da faculdade? Que história é essa? Não, é só uma amiga. Não tem negócio de amizade não. O que é que essa irmã está dizendo? Nesse território aqui, nós decidimos que é nosso, não posso aceitar isso. Qual é o problema, gente? O problema é quando a gente começa a perceber ameaças dentro desse território e a gente vai abrindo concessão. Deixa eu te dizer, alguém vai ocupar. E eu não quero me ater nesse momento, meu irmão, minha irmã, apenas a essa questão que eu estou dizendo, né? De alguém que tenha uma amizade dentro desse casamento e tal. Mas eu quero falar também sobre a questão da própria família. Eu citei isso 2 domingos atrás, né? Do casal que eu atendi já há um tempo casados, e a moça não suportava mais. Por quê? Porque aquele território sagrado que era da família dela, durante muito tempo quem tinha ocupado era a sogra. Vocês lembram que eu falei? E ela veio reclamar porque depois de muito tempo de casados ela não conseguia ir no supermercado para fazer a compra de mês deles. Eu lembro dela me dizendo: pastor, eu não tenho a oportunidade de escolher o papel higiênico que eu quero usar, porque é ela que já traz o papel higiênico. E aí o abençoado do lado disse: pastor, ela deveria agradecer, né? Eu olhei para ele assim, ele não entendeu que naquele espaço ali, numa consagração e numa bênção de aliança, o Senhor deu para os dois. Vocês entendem, irmãos? Quando famílias começam a sofrer interferências e alguém não se posiciona, eu já quero adiantar o próximo que eu vou falar, que é sobre os filhos. Isso acontece também. Quando o espaço territorial, que é dos filhos com os pais e dos pais para os filhos, ele não é respeitado,
pode ter certeza que alguém vai ocupar. É por isso que às vezes pais chegam para mim e dizem: pastor, graças a Deus, minha sogra é uma bênção, minha mãe é uma bênção, mas pastor, eu dou a ordem e a minha mãe desfaz da minha ordem. Deixa eu te dizer com muito amor, mas é com muito amor mesmo, você deixou esse espaço ser ocupado, e isso vai trazer problema na criação desses filhos. Irmãos, eu estou falando algo alheio à nossa vida comum? Não. Eu entendo, avó é uma bênção, mas nós precisamos entender, irmãos, que o território sagrado de uma família, o Senhor deu para a gente que tem autoridade. Os pais tinham autoridade quando os filhos estavam em casa, né? Por isso que a ordem, quando casa, é o quê? Deixará o homem, pai e a mãe, se unirá à sua mulher. Ali há uma cisão. Você deixa de respeitar seus pais? Não, continua amando, honrando, mas agora a prerrogativa de educar os seus filhos, de quem é? Desse homem e dessa mulher. E os avós darão uma contribuição maravilhosa e serão uma bênção, mas a educação é uma responsabilidade dos pais. Eu coloquei aqui nas minhas anotações que os pais têm essa responsabilidade de dominar esse território em 3 áreas. Preste atenção, 3 áreas nesse território da criação dos filhos: fundamentos, limites e proteção. Quem tem essa responsabilidade? O pai e a mãe, de dar para os filhos fundamentos, limites e proteção. Deixa eu dizer, senão é o papel do Estado, tá? A gente vive dentro de uma turminha aí que gosta de trazer fundamento para os nossos filhos, né? Não podemos permitir, porque Deus deu aos pais a responsabilidade. Quem é que educa? A escola educa? Não, a escola dá instrução de conhecimento. Quem educa são os pais. Instrução e fundamento somos nós, e não vamos aceitar, irmãos. Há principalmente, né, no governo de plantão aí, em que o Estado, aliás, eu já vi cada absurdo, né? O Estado é quem tem, não, o Estado tem que trazer conhecimento, quem traz educação somos nós. Aliás, tem uma ideologia aí que diz que a criança, até para fazer uma transição de mudança de gênero, não precisa nem mais pedir autorização para os pais. Está nesse nível assim. Agora entenda, tá? Por que chegou nesse nível de dominação? Porque nós não ocupamos o nosso território. Irmãos, quando pais chegam para mim desesperados: pastor, ore pelo meu filho, descobri que meu filho está usando drogas. Sabe o que aconteceu? Alguém ocupou um território que você não ocupou. Sabe o que normalmente acontece? Alguém ocupou um território de dar audição a esse menino que em casa não tem audição. Alguém emprestou o ouvido. Alguém emprestou um tempo maior, que nesse território da família que os filhos precisam ter, alguém que inclusive chegou e disse: rapaz, use isso aqui, ó. Essa pessoa agora dá atenção, dá tempo, dá ouvido, não se preocupe. Irmãos, é assim que territórios são ocupados. Então, quando uma família começa a lutar com um adolescente que se jogou nas drogas, o que aconteceu? Alguém perdeu território. E normalmente por quê? Porque não deu tempo, não deu atenção devida. Nós pais temos a responsabilidade de dar para os nossos filhos fundamentos, limites e proteção. Se a gente não fizer, alguém vai dar e vai ocupar essa área territorial. Quando a gente vai descobrir, olhe para mim, vai ser como o povo de Israel. Quando o povo de Israel deu por si, plantava, os midianitas levavam. Plantavam a vinha, na hora de colher tinha que se esconder no buraco. Você sabia que tem gente vivendo assim, meu irmão? A sua vida é agora uma vida só de retração, porque no lugar que Deus te colocou, você não tem a autoridade. Esse território da família, esse território dos filhos, nós precisamos ocupá-lo. Terceiro, um território que muita gente tem perdido, mas tem perdido assim, irmãos, de forma desgraçada: finanças. Se você não ocupar esse território com autoridade, com sabedoria e com bom senso, sabe o que vai acontecer? O banco vai ocupar para você.
que não ocupa o território das finanças. Não se preocupe. Os bancos estão totalmente preparados para ocupar para a gente esse território. Por isso que às vezes termina e começa o mês e a pessoa, meu Deus, cadê? Está na mão do banco, o banco ocupa o território. A financeira vai ocupar esse território. Quando nas nossas finanças nós não o fazemos com responsabilidade e com autoridade. Quando nós não ocupamos o território com autoridade e responsabilidade que Deus nos deu, o agiota vai ocupá-lo. Eu sei que é uma palavra dura, mas tem pessoas, irmãos, que já estão vivendo isso já tem um tempo, que isso está na tua vida crescendo assim como uma bola de neve, e você não entendeu que você cuida de tantas coisas na tua vida, mas quando se trata de finanças, alguém está cuidando para você. É a loja de departamento que está cuidando para você. É os juros do crédito especial que está cuidando para você, das tuas finanças. É os juros do cartão de crédito que alguém está cuidando para você. Ah, pastor, mas também do jeito que está aí a inflação, do jeito que está o Brasil. Mas para um pouquinho para pensar, porque às vezes, irmãos, isso na nossa vida já se tornou até uma rotina. Sabia que tem gente que entra e sai o mês e olha para as suas finanças e diz, meu Deus, na verdade, de fato, eu nunca tive controle. E o que acontece, gente? Algo que eu não tenho controle é porque eu não domino o território. Se eu não tenho controle é porque eu não domino. Imagina que você tem um terreno. Você tem um terreno, a primeira coisa que você fez foi cercar. Colocou lá uma cerca de arame, estaca e tal. E todo mundo sabe que você é dono, é dona daquele terreno. De vez em quando você aparece lá, né? Exatamente assim, conquista de território, né, gente? De vez em quando a gente tem que aparecer. Lembra que eu falei da família? É o que deve acontecer, né? Então, minha irmã, se alguém está surgindo como sombra aí no teu casamento, dá uma aparecida lá e diz, opa, deixa eu aparecer aqui para mostrar, viu? Se não for assim, alguém vai se sentir à vontade como invasores de terra, né? Que é assim que acontece, né? A pessoa vai lá, o dono não aparece aqui, tem 1 mês, 3 meses, 5 meses, daqui a pouco está chegando lá, com um bonezinho vermelho, né? No Brasil chamam de movimento social, eu tenho outras denominações, mas no Brasil chama de movimento social. Chama lá com o bonezinho vermelho, ó, vamos lá, põe piquete aqui, é meu. Como assim seu? Você comprou? É sua a procuração? Não, acabou-se. Por quê? Porque alguém não se posicionou. Irmãos, isso é em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas finanças. Se nas minhas finanças, no resultado do trabalho suado das minhas mãos, se eu não me posiciono, vai chegar, tenha certeza, um gerente de banco dizendo, olha, não, perdão, os gerentes de banco estão aqui, viu? Mas exatamente o que acontece, não se preocupe que eu cuido das suas finanças. Inclusive vou cuidar e ainda vou te aplicar alguns juros, para você aprender a cuidar desse seu território. Eu sei, irmãos, que é uma palavra dolorosa, mas nós precisamos ouvir algumas coisas para que nos posicionemos, porque entenda, o dinheiro resultado do teu salário é bênção, você pode dizer graças a Deus. A profissão que Deus te deu e o quanto você está crescendo profissionalmente é bênção, você pode dizer graças a Deus. Cuide desse território. Nós precisamos cuidar desse território, porque a palavra, sabe o que é que a palavra diz? Que quando nós cuidamos, sabe quem é que cuida? A denominação em Malaquias capítulo 3 é o devorador cuida. Acho tão pesada essa palavra, mas é assim que diz a palavra. Quando nós, com autoridade, não cuidamos desse território, o devorador cuida. Por isso, irmãos, que essa é uma palavra incômoda para alguns, né? Mas quando a palavra fala sobre fidelidade e generosidade, está falando exatamente de uma conquista de território. Já parou para pensar? Malaquias capítulo 3, a palavra está falando sobre uma conquista de território. Abra sua Bíblia para a gente ler juntos. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Deus está trazendo uma palavra muito contundente para o povo de Israel. E olha o que a palavra diz, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. É Deus falando para a nação de Israel, né? E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo, o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa.
ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Derramar bênção tem que ser sobre um lugar delimitado, né? Esse lugar delimitado é o quê? Território. Deus está dizendo: se vocês forem infiéis, eu vou derramar uma bênção e vocês terão dificuldade até de guardá-la. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Em outra versão da Bíblia diz: reterei o devorador sobre a colheita. A colheita é o quê? Um lugar delimitado, um território. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra da história de Gideão? Eles plantavam a videira, os midianitas levavam. Eles eram o quê, os midianitas? Os devoradores. A palavra diz que eles vinham como enxame de gafanhoto. Você sabia que tem pessoas que nas suas finanças é assim? Você trabalha, você sua, você se esforça, e como diz o profeta Ageu, né? Vocês plantaram muito e colheram pouco. E o que vocês plantaram e conseguiram colher não deu nem para sobreviver. Por quê? Porque tem um devorador, é assim que diz a palavra. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes. É muito comum isso acontecer, né? A gente, pastor, você está falando aí sobre ser dizimista, ofertante, ser fiel. Pastor, eu conheço assim de gente, nem teme o Senhor, e a pessoa está indo muito bem. Você conhece, pastor, alguns políticos que tem aí? Conheço alguns. Só espera o tempo virar a curva, tá? Porque é o que Deus fala aqui. Deus está dizendo: às vezes vocês estão olhando para os arrogantes e achando que eles estão indo bem, né? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Ou seja, eles reconsideraram, né? É aquilo que Asaf no Salmo 73 diz: eu estava sendo insensato quando comecei a olhar para a gente desonesta e admirar eles. No Salmo 73, Asaf diz que estava sendo insensato. Foi escrito um livro como memorial na presença e acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Agora o Senhor é contundente, né? E ele diz: no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Entenda, meu irmão, ocupar um espaço territorial nas minhas finanças não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com a bênção que o Senhor me dá para cuidar. Gente, eu conheço tantas irmãs que na sua aposentadoria, no dinheiro ali que a gente olha e diz: meu Deus, como consegue? Essa irmã que de vez em quando socorre o filho que recebe 5, 10 vezes mais. Como eu conheço isso. Como tem a explicação, gente? Eu sei a explicação que tem. Sobre a vida de uma está a proteção, sobre a vida do outro está o devorador. Porque quando eu não ocupo com responsabilidade que Deus me deu para cuidar das minhas finanças, não se preocupe, alguém vai ocupar esse lugar. E esse lugar é ocupado por aquilo que a palavra chama de devorador. Mas quando eu ocupo o lugar da responsabilidade, sendo fiel ao Senhor, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. A bênção do Senhor está sobre a minha casa. A bênção do Senhor está sobre o meu lar, sobre as minhas finanças, sobre os meus filhos. Não é explicação lógica não, tá? Você precisa viver para você poder experienciar.
Você precisa viver para poder experienciar. Você vai tentar explicar isso para alguém, não é muito explicável. O futuro revelará tudo, é o que o Senhor diz, né? Olha para eles, para os arrogantes, e olha o futuro deles. Por fim, eu quero encerrar essa minha palavra para a gente sentar à mesa do Senhor para ceiar. E eu quero falar sobre o espaço emocional de um território que precisa ser preservado na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Se você não cuidar da sua mente e com responsabilidade cuidar desse espaço territorial das tuas emoções, não tenha dúvida que alguém vai ocupar esse território. Sabe aquela pessoa que tira a tua paz? Pois é. É gente que estrategicamente está sentada à porta do coração só para tirar a paz. Às vezes é um colega, tá? Às vezes é alguém da família. Esses dias alguém me perguntava: pastor, e quando é minha mãe? Se você vai conversar com a sua mãe e dizer para ela que ela precisa respeitar seu espaço. Pastor, e quando é uma tia minha? Pastor, e quando é meu patrão? É só chegar na empresa que eu já estou me desestabilizando emocionalmente. Você precisa ocupar esse espaço e não dar autoridade a ninguém. A saúde emocional, irmãos, a saúde do coração, da alma, por isso que a palavra diz, né? De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Guardar é um território sagrado da tua alma, dos teus sentimentos. Não dê essa prerrogativa nem essa autoridade a ninguém. Proteja a sua mente, proteja o coração. Quando a palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, fala sobre ansiedade, né? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe qual é o versículo subsequente? Depois desse, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, versículo 7, perdão. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí o versículo subsequente é: porque o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Gente, uma coisa está muito ligada à outra. Começou a ter batalhas emocionais, entenda, o inimigo vai usar pessoas estratégicas para tornar isso mais agudo na sua vida. Se proteja. Tem pessoas, irmãos, que abrem o celular de manhã, entram no grupo específico e quando entra e lê primeira, segunda, terceira mensagem, já perde a paz. Alguém ocupou um território que você deveria guardar e preservar. Porque é assim, esse é um princípio. Nós determinamos essa área do nosso coração e das nossas emoções quem vai ocupar. Por isso que o apóstolo Paulo, né, quando está instruindo em Filipenses capítulo 4, que ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Estão percebendo que eu estou falando de ansiedade, né? A pressa pelo amanhã, a pressa pelo que vai acontecer. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em outra versão da Bíblia diz: e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí o que Paulo diz depois? Portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, nisso o que? Pensai. Eu só posso comandar, irmãos, os pensamentos que eu tenho se eu tiver autoridade para deixar ele entrar ou não. Se nós tivéssemos o entendimento profundo da palavra, nós teríamos mais cuidado com os pensamentos que nós deixamos chegar na nossa mente. Ah, pastor, está aí um problema. Eu tenho muito pensamento involuntário. A questão é: quais pessoas, que ambiente e quais assuntos geram esses pensamentos de uma forma mais fluida? Porque eu percebo, irmãos, eu percebo. Quando eu estou assistindo alguma coisa, quando eu estou falando sobre determinado assunto, quando meu coração vai ficando amargo e azedo, eu já travo. Por quê? Porque eu quem devo ocupar a autoridade desse território. Ocupe a autoridade do território das suas emoções.
Quando for involuntário, peça ao Espírito Santo, eu não vou permitir que esses pensamentos dominem a minha mente justamente na hora que eu vou dormir. Porque às vezes é assim, tá? Às vezes o maligno percebe exatamente a hora que você está se aprontando para dormir. E ele vem, né, com aquela luz. Você está lembrando que você tem isso para pagar, né? Você está lembrando que tem esse assunto que está pendente, né? Pronto, a pessoa perdeu a noite. Por quê? Porque alguém, que é esse leão, né? Que a palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que está ao derredor buscando a quem possa tragar. É esse leão que está ali. Então, irmãos, o território emocional, ele está intimamente ligado às questões espirituais. Porque a palavra, quando fala de ansiedade em 1 Pedro 5,7, logo em seguida fala sobre um leão que está ao nosso derredor. E a palavra diz que nós precisamos resisti-lo como? Como é que diz o apóstolo Pedro? Resistam-lhe firmes através da oração. É assim que a gente faz. Porque esse lugar aqui, o Senhor me deu autoridade para resisti-lo, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você acha que o apóstolo Paulo, quando fala sobre um revestimento que a gente tem que ter na nossa vida espiritual, ele fala de armadura? Lembra? De Efésios capítulo 6? Abra sua Bíblia aí para a gente ler. Efésios capítulo 6, versículo 10. E eu quero que você pense, por qual razão Paulo usa essa figura de linguagem sobre a nossa proteção? E eu já vou te dar a dica, porque Paulo está falando sobre disputa de território. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Perceba que esse versículo começa com a palavra finalmente. O que isso quer dizer? Que ele falou um monte de coisa para trás que linka com isso agora. Depois você vai ler, tá? Leia o capítulo 5 e o início do capítulo 6 e você vai entender por que Paulo começa o versículo 10 dizendo finalmente, irmãos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas são aonde? Em algum lugar territorial, que ele quer nos encontrar, né? Pois a nossa luta não é contra pessoas. Cuidado, tá? Às vezes não é a pessoa, é quem está por trás dela. Foi o que Jesus enxergou quando chamou Pedro, não ele, né? Mas quem estava por trás dele, né? Pedro lá tentando convencer Jesus a não ir para a cruz, ele olha para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Era Pedro? Não, ele estava vendo alguém instigando Pedro, tentando tomar aquele território. Jesus precisava ir para a cruz. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Olha agora a palavra que é usada, pelo menos na Bíblia NVI, contra os dominadores. O que é que dominador faz, gente? Domina território, domina espaço. Paulo está dizendo que a nossa luta é contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Quando é o dia mau? O dia mau, gente, é às vezes depois do almoço. O dia mau é às vezes na hora de dormir. O dia mau às vezes é no início da semana, preparando os filhos para ir para a escola. Às vezes o dia mau está começando ali. Para resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Em outra versão diz permanecer firmes, guardando o território, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Digam graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: permaneça firme,
defenda seu território. Fique em pé no seu lugar, por favor. Amém. Não estou falando, eu preciso dizer isso, tá, gente? Não estou falando de ciúme incontrolável, não, tá? Porque isso aí nem provém do Senhor. Mas minha irmã, meu irmão, quando você começar a perceber gente ameaçando tua família, teu casamento, seja bravo, seja brava, lute bravamente. Perceber alguém ameaçando a bênção dos seus filhos, se posicione, não permita. No nome de Jesus, porque se você permitir, alguém vai se posicionar no teu lugar e vai ocupar esse território. Território que o Senhor te deu, território que o Senhor te concedeu. Segure na tua mão o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Se tem alguém que ainda não recebeu a Santa Ceia do Senhor, você pode levantar a sua mão e alguém vai chegar aí. Diáconos, diaconisas, por favor, cheguem nesses irmãos. Vamos todos cear, celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Ali no meio ainda tem, tá, gente? Peço a agilidade dos irmãos, por favor. A Santa Ceia do Senhor é para os filhos de Deus, e a palavra diz que os filhos de Deus são aqueles que já entregaram a vida para Jesus, já o aceitaram como Senhor e Salvador, já desceram as águas do batismo. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas estou só esperando o batismo de abril. Eu posso cear? Se no seu coração você já tem a convicção disso, meu irmão, por que você não pode cear? Sempre que eu falo disso, eu lembro daquele homem que estava ao lado de Jesus, né? Quando no último instante da sua vida ele diz: ô Senhor, mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino. O que é que Jesus disse para ele? É para agora, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O homem não teve o tempo de descer. Peraí, tira ele aqui da cruz que eu preciso batizá-lo antes. Ele precisa participar da primeira Santa Ceia. Não, Jesus já disse: você vai estar comigo lá. Então entendam, irmãos, nós temos regras e princípios, mas nós temos um Deus também que compreende que as nossas decisões, ela precisa de estar dentro de um processo. Mas eu quero convidar você que quer cear, mas ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus como Salvador. Aí sim, se você não tomou essa decisão, eu quero convidar você para tomar essa decisão agora e não adiá-la, não deixar para amanhã. Jesus está te chamando hoje. Então, enquanto nós estaremos orando, se você quer tomar a decisão de aceitar Jesus, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar que eu quero orar por você, tá? Pastor, em qualquer momento, eu quero fazer essa oração com você que deseja aceitar Jesus como Salvador. Amém? Levante na tua mão direita o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso sempre em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero consagrar a Ti, meu Senhor, o pão e o vinho. Consagro a Ti estes elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tome na sua mão direita o corpo de Cristo. Depois da palavra que você ouviu, quais são as decisões que você precisa tomar nesta manhã? Inclusive você que ainda não entregou sua vida para Jesus.
esse é o momento de você tomar essa decisão. Você que já tomou essa decisão, esse é o momento de você reconquistar territórios. Reconquistar territórios. Reconquistar territórios. Faça esse pedido especial ao Senhor. Levanta na tua mão direita o corpo de Cristo e faz um pedido especial ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor conquistou o nosso coração. Eu quero declarar nesta manhã que o território do nosso coração, da nossa alma, te pertence a mais ninguém. Não tem espaço no nosso coração, meu Deus, para mais ninguém, somente para o Senhor. O Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso amo, é o nosso Salvador, e o nosso coração é totalmente teu. Obrigado. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Obrigado pela purificação dos nossos pecados. Obrigado pela vida que alcançamos. Nós te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Comamos o corpo de Cristo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Você que comeu do pão, agora você pode tomar o cálice do Senhor. Faça isso com alegria. Faça isso adorando ao Senhor. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore ao Senhor, levante a sua voz. Está vestido do arco-íris. Louvor, honra, glória ao teu nome, Jesus. O Senhor é digno do nosso louvor. O Senhor é digno da nossa adoração. O Senhor é digno de tudo que entregamos diante do teu altar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado. Nós te agradecemos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Toda a criação te louva. Oh, bendito é o nome do Senhor, para sempre exaltado. Oh, declare a santidade do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te encher nesta manhã. Santo, santo, santo.
Santo. Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Declaramos a tua santidade sobre as nossas vidas. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Declare a santidade do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por essa alegria inconfundível. Obrigado por essa glória que enche a nossa vida, o nosso coração. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Levante bem alto as suas mãos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto. Se encha do Espírito Santo de Deus. És tudo para mim. Oh Deus, E eu te adorarei. aplauda ao Senhor bem forte. Oh bendito. Oh alabasteira clarabás. Cheios do Espírito Santo. Enche-nos de ti, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos. Somos curados por ti. Abençoe quem está perto de você. Abençoe essa pessoa, se for da tua família, dá um abraço abençoado, um cheiro, e declara a bênção do Espírito Santo no nome de Jesus. Pai, Espírito Santo da verdade, obrigado, meu Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ah, bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença nesse lugar. Você pode sentir a presença do Senhor na sua vida. Você pode sentir o Espírito Santo sobre você. Desfrute desse tempo. Desfrute deste momento. Essa presença que te dá autoridade, que te cura no nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa do seu lado: o Espírito Santo te capacita para cuidar do teu território. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Sente-se no seu lugar, por favor. Nós já estaremos encerrando. Abençoe alguém que está perto de você enquanto você senta. Gente, eu quero com muita alegria. Sei que muitos já sabem, mas essa semana foi uma data muito especial, tanto para minha esposa, né, pois é o aniversário da Dani, e também para a gente, que é o nosso aniversário de casamento. E eu gostaria de que a igreja orasse por nós e orasse também pela vida dela. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quero chamar aqui o pastor Ed, a pastora Andréia. Amém. Graças a Deus. Bom dia, gente. Paz seja com todos. Que alegria, que responsabilidade boa que me foi dada, né? Orar pela Dani, né? Nossa mãezona aqui da comunidade, por esse casal tão abençoado. Assim mesmo como você está, eu peço que você estenda suas mãos e concorde comigo numa oração. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, primeiramente pela vida da Dani. Ó Senhor, obrigado pelo coração que o Senhor tem dado a ela, meu Deus, e pela disponibilidade que ela tem de cuidar de todos nós. Meu Deus, que o Senhor esteja trazendo ao coração dela toda a recompensa, meu Deus, de tudo isso que ela tem feito, e toda a dedicação, de todo o amor, meu Deus, que ela tem dedicado a essa comunidade, a esse povo. Meu Deus, que essas bênçãos que o Senhor tem nos dado através da vida dela se multipliquem sobre ela 7 vezes mais. É assim que a sua igreja, Senhor, concorda e te pede, e te clama e te agradece, porque sabe que o Senhor é aquele que recompensa, meu Deus. E também, meu Pai, queremos aproveitar e te agradecer por essa união maravilhosa, meu Pai, que o Senhor
criou, que o Senhor fez, que o Senhor selou, meu Deus. Essa união que tem abençoado todas as nossas vidas. Através dessa união, meu Pai, o Senhor colocou no coração deste casal o desejo, a vontade de formar tudo isso que temos aqui, que estamos vivendo hoje, meu Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é misericordioso e o Senhor cuidou de nós através desse casal, meu Pai. Fortaleça, Senhor, essa união cada vez mais, que eles continuem sendo uma inspiração para todos nós, que possamos, meu Deus, continuar sendo abençoados através da vida deles. Meu Pai, queremos pedir como igreja, que eles possam ver, meu Deus, em todas as coisas, as pequenas, nas grandes, que eles possam ver a Tua mão, a Tua graça em tudo isso, e que possamos nos alegrar junto com eles, muitos e muitos e muitos outros ciclos que virão. Assim, meu Deus, nós concordamos com essa bênção e já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E aplauda ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Aniversário tem que ter parabéns, né? É isso. Vamos bater os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Que Deus lhe dê muita saúde. Aniversariante tem que fazer discurso. Bom dia, paz seja com todos. Vocês são lindos. Sejam bem-vindos todos a essa comunidade linda. É uma forma que eu uso para saudar os irmãos. E, gente, obrigada. Obrigada, é pura graça de Deus que a gente recebe essas palavras aí, esse carinho. É pura graça de Deus, né? Deus está conosco. Então, Ele quem nos faz, de alguma forma, brilhar conforme a sua vontade. Nós somos faróis nesse mundo, mas Deus é maravilhoso. Então, por isso é que a gente recebe essas honras. É só por conta que Deus é bom mesmo. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada, meu amor, por esse tempo de casamento. Momento de declaração. Por esse tempo de casamento, por essa família linda que Deus nos deu. Se eu subir aí, né? Ficar perto de vocês. E, gente, eu sempre que meu marido vem aqui, né, para pregar, e quando deixam, eu venho até aqui, eu trago ele pro altar direto, né? Eu sempre falo para ele, um gato desse, eu caso todo dia. Vou levar ele no altar de novo. Eu levo ele toda vez que ele vem pregar. Óbvio que ele vem acompanhado do Espírito Santo. Mas Deus me deu ele. Então é um presentão. Eu honro isso. E aí eu venho, né? Aí as irmãs olham, às vezes falam, Dani, eu acho tão bonito. Você vai ali orando pelo pastor. Eu digo, irmã, às vezes eu não estou orando não, só estou dizendo a Deus. Deus, o Senhor tem bom gosto. Gato desse lindo, maravilhoso. Lindo. Obrigada, Deus. É muito lindo, gente. Diga se não é. Ah, pensei que você tinha discordar. Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Estamos felizes. Uma família que Deus nos deu. Esse tempo de casamento abençoado. Que parece muitos e muitos mais anos. Por tudo que Deus já fez em nossa vida. E nós somos felizes porque compomos a comunidade Farol. A gente vive como se estivesse sonhando. Só que não é um sonho, né? É a realização de sonhos que estão só começando. Sonhos de Deus. As coisas são de Deus. Tudo isso é dele. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dele. Tudo é para honrar o nome dele.
Deus abençoe. Obrigada, viu? Vocês são especiais. Fique em pé no seu lugar para a gente encerrar. Deus abençoe. Agradecemos todas as palavras que recebemos essa semana. Só o Senhor para os recompensar. Muito obrigado, gente. Vamos para casa na bênção? Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, te agradecemos por manhã tão especial, proveitosa, de crescimento. E sabemos que o Senhor tem abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. É assim que a tua palavra nos diz. Leva o teu povo em paz. Leva a família em paz. Leva esse teu filho, essa tua filha em paz. Guardados, protegidos. No nome de Jesus. Que a semana, meu Deus, seja repleta de bênçãos. E que em todo tempo essa pessoa e todos em volta possam ver que o Senhor está com a mão estendida, cuidando de tudo nos detalhes. Que seja uma semana de milagres no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.